Reverendo, nós temos pouco tempo. Vou fazer uma pergunta bem objetiva. Quem guarda o sábado está em pecado? Quem guarda o sábado no 7º dia... No sábado, o sábado nosso, falando português. Ok. Quem guarda o sábado nesse sentido ainda está mantendo uma prática do Antigo Testamento que foi abolida por Jesus Cristo. É pecado ou não? É um pecado, sim. É um pecado? É um pecado. Guardar o sábado é pecado? Guardar o sábado no 7º dia é um pecado. Eu vou terminar contando uma experiência de um amigo lá da minha cidade. Ele se batizou junto comigo. Chama-se Werber. Cara, tremendo cristão. Ele, como eu disse, se batizou junto comigo e continua. Ele mora lá na cidade até hoje. E há um tempo atrás ele me contou uma história que eu já compartilhei em alguns lugares. E eu sempre faço questão de compartilhar essa história, porque mostra o quanto Deus pode utilizar cada um de nós. Ele deu estudo bíblico para uma família pentecostal. A família aceitou a nossa mensagem adventista, a nossa mensagem bíblica com relação à alimentação, com relação ao sábado, com relação ao estado dos mortos. Essa família toda concordou. Disse, não tem dúvida que essa mensagem é a mensagem da Bíblia, não tem dúvidas com relação a isso. Só que a igreja adventista é muito sem graça, cara, é muito chata. E a família não queria ir para a igreja adventista, queria continuar na igreja pentecostal deles. Eles lá tinham os amigos e a gente entende isso, né? E realmente tem igreja adventista que realmente não tem que aguente, né, gente? Vocês têm que concordar que tem umas igrejas adventistas que dá trabalho. E dá um trabalho. E aí, essa família continuou na igreja pentecostal, guardando o sábado, não comia carne de porco, acreditava no estado dos mortos, como a Bíblia ensina, e começou a gerar um problema dentro da igreja, na igreja pentecostal deles. Por quê? Porque, poxa vida, todo mundo guardando domingo e essa família aqui guardando sábado. E sempre que tinha uma discussão lá, essa família mostrava versos da Bíblia e gerava um problema. Que então chegou um momento que o pastor da igreja disse, eu vou trazer um professor de teologia da universidade para explicar o problema. Fizeram uma reunião com todos os membros da igreja. O professor de teologia veio, passou lá não sei quanto tempo explicando por que o sábado não é o dia do Senhor, que não é para guardar o sábado, fez toda aquela explicação. No fim da explicação, o pai daquela família se levantou e disse, professor, posso fazer uma pergunta? E o professor disse, sim, qual é a pergunta? Ele disse, é pecado guardar o sábado? E o professor, rapaz, pecado não é. E aí aquele senhor tão humilde disse, e por que vocês estão com raiva se eu faço algo que não é pecado? Gerou uma confusão maior, aquela família foi expulsa da igreja, e junto com a expulsão, outros membros decidiram sair também, e foram para a igreja chata da igreja adventista, né? Se mudaram para a igreja adventista de vez. Acontece que o ancião dessa igreja pentecostal ficou muito triste e com raiva, obviamente. Ficou triste com aquilo que tinha ocorrido e não queria nem ver o meu amigo, né? Porque meu amigo foi, na verdade, o causador de tudo isso, porque ele havia dado estudos bíblicos. E aí, nessa situação, esse ancião da igreja se torna pastor e fica líder, se não me engano, de 2 pequenas igrejas. E depois o meu amigo escutou que esse antigo ancião, que agora é pastor, começou a ter problemas por causa do sábado na sua igreja. E ele então decide telefonar para aquele pastor e conversar com ele. E o meu amigo disse para mim, Rivelino, eu não sabia o que dizer, mas eu peguei o telefone e liguei para ele e disse, o telefone tocou, quando o cara atendeu, eu disse, olá irmão. E não sabia, Rivelino, eu não sabia o que dizer. E eu simplesmente disse, pastor, eu estou te ligando para te oferecer um estudo bíblico de Daniel e Apocalipse e eu te dou um certificado no final. Olha só. E houve um silêncio. E o meu amigo,
Ele, naquele momento que disse isso, ele começou a parar para pensar, o que eu estou dizendo? Aí o pastor disse, irmão, você não sabe a alegria que eu sinto em ouvir a tua voz. Aí o meu amigo, o quê? Você deve estar sabendo que nós enfrentamos também um problema na igreja aqui, que eu sou pastor agora, sobre o sábado, né? Aí ele disse, sim, eu ouvi falar. Você sabe o que aconteceu? Ele disse, não, foi que houve. No fim de semana passada, eu levei a igreja inteira, as duas igrejas, para um acampamento, para nós orarmos, para que Deus nos revelasse se era o sábado ou o domingo. E todos os membros foram juntos e começaram a orar. Você sabe como é, os pentecostais oram mesmo, né? E meia-noite, 1 da manhã, e o pessoal orando, né? Isso era na praia, numa praia deserta, eles todos orando, e já de madrugada, de repente, do nada, aparece um cara só de calção, todo sujo, e o cara entra no meio do acampamento e diz, quem é o pastor? Agora imagina a situação, no Brasil, madrugada, um cara todo sujo, só de bermuda, quem é o pastor? O cara, né, morrendo de medo, sou eu. Aí o homem diz, eu tenho uma mensagem do Senhor para ti, você está preparado? E o pastor, diga. E o homem falou, em alguns dias, um dos meus filhos, um homem do meu povo, vai te ligar, te oferecendo um estudo bíblico de Daniel e Apocalipse, com certificado no final, escute-o. Quando o Verbo me contou isso, eu comecei a chorar, e ele disse, eu também estou chorando. Você já imaginou ser chamado de um dos meus filhos, um homem do meu povo? Olha o privilégio que esse meu amigo teve. E o homem foi embora. Eu fiquei imaginando, o profeta Jonas apareceu lá em Mossoró agora, a baleia foi levada lá agora. E o pastor então convida o meu amigo, não para dar um estudo bíblico para ele ou para outra família, mas para a igreja inteira. E o meu amigo deu estudos bíblicos para as igrejas inteiras. E esse meu amigo, eu conversei com ele semana passada, ele me disse que está dando estudo, foi convidado agora para dar um novo estudo bíblico numa outra igreja. Sabe, Deus, ele tem um interesse tremendo de usar os nossos talentos, os teus talentos, para grandes coisas. Mas a gente é tímido. A gente fica com vergonha, a gente fica com medo. A gente não deveria ter medo. A gente deveria entender que o trabalho que Deus pode fazer por nós é muito maior. Nada do que você tem, nada dos seus títulos, nada que você possa se orgulhar, Deus precisa. Ele precisa de você entregue a Ele. Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Êxodo 31:13. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou, e tomou alento. Êxodo 31:17. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel 20:12. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Ezequiel 20:20. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Apocalipse 7:3.